E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à nossa grande revisão. Hoje a gente vai juntar tudo que vimos nas aulas de 2 a 7 para entender de uma vez por todas como o nosso Brasil foi ganhando a forma que tem hoje. E olha, já adianto, não foi nada por acaso, viu? Foi uma história de muita grana, muito poder e, claro, muito conflito. Olhem bem para esse mapa que a gente conhece desde a escola. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa. Será que o Brasil sempre foi assim, com esse contorno? A resposta, como a gente vai ver, é um gigantesco não. Cada pedacinho dessa fronteira aí tem uma história para contar. Então, como a gente combinou, tá na hora de pegar o caderno. Bora lá, caneta na mão, vamos organizar as ideias e anotar os pontos mais importantes. Quero que tudo fique bem claro na cabeça de todo mundo para a gente entender de verdade como o Brasil se tornou o Brasil. Nosso resumão está dividido em 4 partes, bem fácil de acompanhar. Primeiro, a gente vai entender o que é um território de verdade. Depois, como a corrida por riquezas foi desenhando o nosso mapa. Na sequência, vamos mergulhar nas tretas que essa expansão toda causou. E, para fechar, a gente vai ver como o Brasil aparece na tela do mundo. Vamos nessa? Ok, primeiro ponto-chave para a gente memorizar. O que é um território? Vamos entender por que eu digo que o mapa do Brasil é um organismo vivo e não só um desenho parado no tempo. Pessoal, isso aqui é fundamental. Anota aí. Território não é só o espaço físico, a terra. Pensa numa teia de aranha. É isso. É uma teia complexa, feita de relações de poder, de cultura, da vida das pessoas. É como a gente se apropria de um lugar e dá um significado para ele. Beleza? Agora que a gente já sabe o que é território, vamos para a segunda parte. Como a grana, a economia, foi literalmente o lápis que desenhou o mapa do Brasil. A busca por riquezas foi, sem dúvida, o grande motor que fez o país crescer para dentro. Olha que legal essa linha do tempo para ajudar a gente a memorizar. Percebem o movimento? A economia começa ali, espremidinho no litoral, com o pau-brasil e a cana. De repente, a febre do ouro e depois a força do café começam a puxar, a empurrar a população e as fronteiras para o coração do continente. É a famosa marcha para o interior. Então, no comecinho de tudo, a ocupação era bem aqui, ó, nessa faixinha litorânea. Fazia todo sentido, né? O pau-brasil e a cana-de-açúcar precisavam estar perto dos portos para mandar toda essa riqueza para a Europa. O interior do Brasil era um grande mistério. E aqui acontece a grande virada. A descoberta de ouro no século XVIII simplesmente muda o jogo. É a primeira grande onda de gente se mudando para o interior. Cidades como Ouro Preto brotam do nada e o centro econômico do país sai da praia e vai para as montanhas de Minas Gerais. E não parou por aí. Depois veio o café, o nosso ouro verde. Ele aprofundou ainda mais essa marcha para o oeste. A produção foi avançando por São Paulo e precisou de uma infraestrutura totalmente nova, as ferrovias, que saíram rasgando o estado para levar o café até o Porto de Santos. Mas é super importante a gente entender que essa expansão toda não foi um passeio no parque. Pelo contrário, ela foi construída em cima de muita disputa, de muito conflito. Vamos entender agora essa briga pelo controle da terra, uma briga que, infelizmente, marca o Brasil até hoje. Essa frase aqui é a chave de tudo, pessoal. Circula ela aí no caderno. A luta pela terra no Brasil sempre foi, no fundo, uma luta pela riqueza que essa terra podia gerar. Quem era dono do território era dono do ouro, do café e hoje é dono da soja. É por isso que tivemos e ainda temos tantos conflitos. E não pensem que essa história ficou lá no passado, tá? As disputas pela posse da terra, os conflitos na fronteira agrícola, lá na Amazônia, por exemplo, tudo isso é a raiz da nossa imensa desigualdade social. O jeito como a terra foi e ainda é dividida no Brasil explica muito sobre o país que a gente tem hoje. Muito bem, vamos para a nossa última parte. Como é que um país gigante como o nosso, cheio de diversidade e conflitos, é visto lá fora? Vamos dar uma olhada em como a realidade complexa do Brasil muitas vezes vira uma imagem simplificada, um estereótipo. Primeiro, vamos cravar esse conceito. O que é um estereótipo? Pensa num carimbo, numa etiqueta que colocam num lugar ou num povo. É uma imagem pronta, repetida, sabe? O problemão disso é que esse carimbo apaga toda a diversidade, todas as diferenças que existem na vida real. E quando se fala em Brasil, o que vem na cabeça das pessoas lá fora? Ah, fácil. Futebol, carnaval, Amazônia. Claro que tudo isso faz parte da nossa cultura. E a gente tem orgulho. Mas a questão é, será que o Brasil é só isso? Quando essas imagens são repetidas sem parar, elas acabam escondendo a complexidade gigante do nosso país.
Esse quadro aqui mostra o problema perfeitamente. O estereótipo vende a Amazônia como uma floresta selvagem, quase vazia. Mas a realidade da região norte tem cidades enormes, como Manaus e Belém, com indústria, com universidades, com uma vida urbana super complexa e com problemas sociais sérios que ficam invisíveis por trás da imagem da selva. Chegamos ao nosso resumão do resumão. Anota aí para não esquecer nunca mais. Ponto 1. Território não é um mapa, é construção social, é gente, é poder. Ponto 2. Os ciclos econômicos empurraram o Brasil para dentro. Ponto 3. Essa expansão gerou conflitos por terra que estão aí até hoje. E ponto 4. Cuidado com os estereótipos. Eles escondem a riqueza e a diversidade do nosso país. E para a gente terminar, eu quero deixar uma provocação para todo mundo pensar. Se a gente pudesse escolher novas imagens para mostrar o que é o Brasil, para além do futebol e do carnaval, o que a gente escolheria? O que de fato conseguiria mostrar a diversidade das nossas paisagens, das nossas culturas, do nosso povo? É isso, pessoal. Missão cumprida. Espero de verdade que essa nossa revisão tenha ajudado a organizar as ideias sobre a formação do nosso território. Se curtiram, não esqueçam de seguir o canal Geo na Lata para mais conteúdos como este. Um abraço e até a próxima!